Eu assisti Sandman, os 3 primeiros episódios, antes da estreia, e tô aqui pra te contar o que você pode esperar da série, sem spoilers. Bom, antes de mais nada, se você não conhece Sandman ainda, a HQ que inspirou essa série, eu recomendo que você dê uma olhada aqui no meu canal e também no meu Instagram, que eu já publiquei alguns vídeos sobre Sandman por aqui. Então vai na busca, procura Sandman, vai no meu Instagram, vê os Reels, que você vai entender melhor que se trata essa série. Mas, resumidamente, a história é uma adaptação de um quadrinho escrito por Neil Gaiman, desenhado por vários artistas, publicado pela DC Comics, e é considerado um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, de maior qualidade, com uma história incrível envolvendo os Perpétuos e, principalmente, o Sonho, o Morpheus, o grande personagem principal dessa saga. E como eu já tenho vídeos falando sobre o quadrinho, eu não vou me focar nisso agora, então vamos falar da série logo. Como eu falei, eu só vi os 3 primeiros episódios, são 10 no total, e o que eu posso dizer é o seguinte, o primeiro episódio, especialmente, ele é literalmente a primeira edição da HQ, tá? Eles esticam aquela primeira edição para contar a história de origem do que acontece ali do Sandman, trazendo aquela situação que a gente começa a história com o sonho preso e todas as consequências que isso traz no mundo, por que ele foi preso, é explicado, né, o que está acontecendo naquele mundo, qual o interesse das pessoas por trás daquilo. E esse primeiro episódio traz uma adaptação de todo o primeiro capítulo do quadrinho também. Mas logo de cara você já nota algumas mudanças que acontecem, né? Principalmente para deixar a história com um peso, um tom, né? um pouco mais dramático. Porque, assim, por mais que a gente considere o texto do Gaiman imbatível, incrível e perfeito, nem tudo pode funcionar no audiovisual. Então muita coisa tem que ser um pouquinho modificada e adaptada para poder ter aquela narrativa que combine melhor com outra mídia, né? Quadrinho é uma mídia, série é uma outra mídia, teatro é uma outra mídia, cinema é uma outra mídia, então sempre tem que ter mudanças de texto e adaptações de roteiro para poder ter um encaixe melhor e deixar aquilo mais natural para quem está assistindo. Mas assim, as mudanças são poucas, são bem sutis e todas elas foram aprovadas pelo Gaiman, tá? Tudo bem que ele tá recebendo lá aquela graninha dele pela adaptação, ele não ia falar mal do próprio produto. Mas o Neil Gaiman é um cara que é muito profissional, muito bom, tem uma qualidade muito boa em todos os trabalhos que faz, então é um cara que dá pra confiar nele e no que ele diz também. Então, se ele aprovou essas mudanças, quem sou eu, né, pra contrariar? E como eu disse, esse vídeo não tem spoiler, mas obviamente algumas mudanças iam acontecer de fato. Por exemplo, no início da saga de Sandman, a gente tem uma pequena participação da Liga da Justiça, né? Pra quem não sabe, o Batman aparece no quadrinho, o Caçador de Marte aparece, o Senhor Milagre aparece, mas a Netflix não pode usar esses personagens na série, a produtora original não pode usar os personagens na série, então a gente teve algumas adaptações para poder contar a mesma história sem usar esses personagens, que são de outras propriedades, e também não tem a presença do Asilo Arkham, que também tem uma participação muito importante no início de Sandman, só que aqui a gente tem uma outra situação, principalmente envolvendo a origem de um dos vilões aí que aparece nesse primeiro arco. É triste? Seria legal ver essas coisas bem fiéis na tela? Seria, de certa forma, mas a gente entende, e as coisas ficaram bem encaixadas no lugar. E aí a gente vai para a atuação do nosso protagonista, né? O Tom Sturridge, eu acho que é esse o nome, essa pronúncia. No início, a gente tem ali ele tem aquela fala, né, meio grossa, meio imposta, né, pra ter um tom sombrio no negócio. A gente dá uma estranhada, é um pouquinho engraçado, mas logo você acostuma e você vê que se o Morfeu existisse na vida real, provavelmente ia falar daquela forma mesmo. A gente também tem a mudança visual, que nos quadrinhos o Morfeu tem os olhos todos brancos, e aqui eles optaram por deixar os olhos dele mais humanizados, né, com olhos naturais, mas ainda assim ele passa um ar respeitoso e um ar digno do personagem. Com toda certeza foi uma escolha bem acertada para viver o sonho. Talvez eu escolhesse outro ator, mas eu não tenho nada contra a escalação do Tom, principalmente depois de assistir esses 3 primeiros episódios. A única reclamação de elenco que eu tenho, por incrível que pareça, é com a atriz que vive a Joanna Constantine, que eles chamam aqui de Constantine, né, que segundo o Gaiman é a pronúncia original do nome do personagem, que é a Jenna Coleman, que eu adoro ela fez Doctor Who, eu gostei muito da personagem, da passagem dela em Doctor Who, e assim, nada contra a escalação dela, nem com a mudança de gênero do Constantine, apesar de já existir uma versão feminina do Constantine na história no passado. Enfim, leiam Sandman que vocês vão entender. Mas o personagem Constantine que mudou de gênero e tá sendo vivido pela Jenna Coleman. E assim,
Obviamente nada contra a mudança, mas a atuação dela, eu acho que faltou alguns aspectos ali da personalidade do Constantine mais acentuados, digamos assim, né? Aquele tom de deboche maior que o personagem tem, de malandrão, mas não compromete, tá? Não compromete a obra em geral. Um dos episódios é focado no encontro do sonho com a Constantine. E esse episódio também é muito bacana, tudo que acontece nele é muito interessante, principalmente também bem próximo do que acontece nas HQs, então ficou tudo muito bem, mas só essa pequena queixa aí daqueles trejeitos que a gente espera de alguém que interprete o Constantine, faltou um pouco aqui nela, mas tudo bem, isso passa. Mas no geral esses 3 episódios mostram um ótimo começo, mostram que a série tem muito futuro, se a Netflix quiser continuar investindo nela, se o Neil Gaiman realmente, ele prometeu, né, que a gente teria essa história contada até o fim, então eu espero que essa promessa seja mantida. E em relação à fidelidade, assim, é engraçado que eu gosto muito quando as coisas são transportadas, e a gente gosta no geral, né, quando as coisas são adaptadas com fidelidade, mas a gente entende também, tem que entender quando as mudanças são feitas, mas é interessante que tem passagens na série que são exatamente idênticas às dos quadrinhos, inclusive diálogos, cenários, posicionamento de personagem, é uma coisa assim, meio que um por um em relação ao que tá no quadrinho de Sandman, então é muito legal ver isso acontecendo, e isso acontecendo depois de tanto tempo, né, porque uma adaptação de Sandman, ela é prometida já há muitos e muitos anos, né, então a gente finalmente tá tendo isso aí pra poder conferir. E como eu falei, né, Netflix anda cancelando um monte de coisa, então a gente fica com medo pelo futuro de Sandman, mas eu acho ao mesmo tempo que a galera precisa parar de pegar um pouco no pé da Netflix em relação a adaptações. Eu sei que tem adaptações muito ruins, eu sei que tem adaptações picaretas, que rolam e que também não merecem a devida atenção, mas nem sempre a Netflix está envolvida diretamente na produção, às vezes ela é só um meio de transmissão, às vezes ela é uma parceira comercial que está investindo dinheiro. E nesse caso do Sandman, sim, independente da participação da Netflix, eu acho que esse início mostrou que é um produto de qualidade, que é um produto com uma boa adaptação e que pode ter uma boa recepção aí entre os fãs. Então eu acho que merece sim sua atenção. E como eu disse, o Neil Gaiman tá envolvido, né? Ele tá envolvido desde o início, a gente que acompanha ele no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, ele tá sempre falando, ele estava nos sets de filmagem, ele falou, ele descrevia as cenas quando ele via o Tom vestido de Morfeu, quando ele via a morte, quando ele via outros personagens, ele sempre relatava isso nos detalhes, então a gente sabe que ele de fato está envolvido. Então a gente espera que, né, com o autor ali no cangote dos produtores, isso também se traduza em muita qualidade pra gente, porque Sandman é realmente uma obra especial, tá? Eu não tô exagerando, depois que você ler, você vai entender, claro, pode ter gente que não vai gostar, pode não ser o estilo da história. Eu mesmo, durante muito tempo, nunca dei muita atenção pra Sandman, só depois de muito tempo eu sentei pra ler de fato, mas é uma história, se você se entrega, ela te envolve de uma forma que é realmente marcante. Então, uma obra marcante tem que ter também produtos relacionados que são marcantes, né? Então, vale muito a pena ler Sandman. E por enquanto, nesse início, eu vou conferir agora que estreou, né? Eu tô publicando esse vídeo depois da estreia, dentro do embargo que a Netflix me passou. Eu vou conferir o resto dos episódios, mais baseados nesses 3 primeiros. Eu achei tudo excelente, incrível. Eu tô bem ansioso para concluir essa história e desde já ansioso para uma eventual segunda temporada. Então é isso, esse vídeo ficou por aqui. Obrigado pela sua audiência. Desde já te agradeço por curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Não deixa de fazer isso aí embaixo e principalmente compartilhar. Manda para amigos, manda para família, fala aqui que eu falei de Sandman, né? Assim que a série estreou, é muito bacana. Obrigado Netflix aí pelo apoio e tamo junto, galera. Valeu e até o próximo vídeo.